Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Clédson Mendes Rodrigues da Cunha. Eu sou advogado constitucionalista e trato quase todas as semanas de assuntos políticos e jurídicos do Brasil e do Rio Grande do Sul em meu canal no YouTube, e sou administrador de grupos de Facebook e de WhatsApp que tratam desses assuntos. Essa semana, o assunto que mais preocupa grande parte da população brasileira, além da economia do país, nessas vésperas de estarmos virando o ano de 2021 para 2022, é sem dúvida a questão do passaporte vacinal para crianças que estejam em idade escolar. Muitos pais em todo o Brasil estão preocupados com essa situação. Muitos pais já conversaram comigo e eu vejo que essa situação está prestes a ter uma decisão totalmente esdrúxula e perigosa por parte dos ministros que compõem atualmente o Supremo Tribunal Federal. Vejamos bem, o ministro Ricardo Lewandowski pediu, que é o relator dessa matéria e que poderá dar uma decisão monocrática, pediu informações do Ministério da Saúde a respeito de questões relacionadas à vacinação de crianças. A inclinação do Supremo Tribunal Federal, dos atuais ministros que integram o Supremo Tribunal Federal, é exatamente de autorizarem o passaporte vacinal, inclusive para as crianças. Eles já permitiram que governadores, que os estados possam ter políticas de passaporte vacinal. O Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu vivo, onde eu tenho a minha atuação, hoje padece desse malefício. Tem um governador megalomaníaco que impôs passaporte vacinal à população gaúcha, mas agora eles chegaram num ponto que não podemos mais recuar, em algo muito perigoso que está atingindo as crianças. Muitos de nós que já testemunhamos ou já vimos em tragédias, em documentários, em filmes, que numa situação de perigo sempre escutamos, para se salvar, primeiro, crianças, os mais idosos e as mulheres. Isso já aconteceu em várias tragédias e catástrofes da humanidade, em naufrágios, em várias situações. Só que parece que os corações dementes que dirigem e que estão tentando colocar não o controle da pandemia a serviço da sociedade, mas a sociedade refém de uma pandemia e a serviços de alguns governantes e de interesses políticos partidários, estão agora querendo atingir o bem mais sagrado que pode ter uma sociedade, que é a sua família e a proteção a crianças. Vejamos bem, nós temos ainda na Constituição Federal, a Constituição Cidadã, um texto que é muito claro, lá no artigo 225, a família é a base da sociedade e terá proteção integral do Estado. Ou seja, o Estado tem que proteger a família, o Estado não pode desautorizar a família, o Estado não pode desmantelar a família e o Estado não pode passar por cima das famílias. É isso que está nesse texto tão curto da Constituição, a proteção à família. E esse termo família é repetido 29 vezes na Constituição. Isso não é por acaso, isso não é uma mera retórica do Constituinte de 1988. Isso significa que a família tem um valor essencial do ponto de vista jurídico. E não cabe
a atual composição do Supremo Tribunal Federal reescrever o texto da Constituição. O Brasil ainda é da família do chamado Civil Law, ou do direito romano, que é o chamado direito onde o sistema jurídico, melhor dizendo, onde a fonte principal do direito é ainda a legislação escrita, e a maior delas é a Constituição. Não cabe aos ministros do Supremo Tribunal Federal reescreverem a Constituição ou dizerem o que é a Constituição. O ponto de partida e o ponto de chegada na interpretação da Constituição é o seu texto. Não se pode interpretar fora do texto constitucional e contra o texto constitucional. Esse é o sistema jurídico brasileiro. Diante disso, nós, cidadãos brasileiros, e as entidades jurídicas que defendem o país, que defendem a sociedade, isso eu falo nós advogados, e as várias entidades de classe da advocacia, precisam agir e nesse momento não podem ficar silentes. O Supremo Tribunal Federal, pelo texto da Constituição Federal, tem muitos poderes, isso é verdade. Mas o Supremo Tribunal Federal não pode tudo. Maior que o Supremo Tribunal Federal é a Constituição e a sociedade de onde advém o poder, porque todo poder emana do povo. Vejamos bem, eu não prego a desobediência civil, eu prego o cumprimento da Constituição Federal. E quem deve ser o seu maior cumpridor e garantidor e guardião é o Supremo Tribunal Federal. Mas se ministros do Supremo Tribunal Federal, por decisões monocráticas, que isso é um grande problema que hoje está se vivendo nessa judiciocracia brasileira, que é uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal perdurar por meses, por anos e determinar os destinos do país, isso não pode acontecer. Nem sequer o plenário, que é o conjunto dos ministros reunidos, podem decidir contra a Constituição. Se a educação é direito de todos e é dever do Estado e da família, não pode a família ser violentada a esse ponto de se condicionar que os seus filhos possam estudar somente se estejam vacinados ou que estejam dentro de um passaporte vacinal. Eu não sou contra vacinas, já deixei claro em outros vídeos. Apenas o que eu defendo é a liberdade individual. Quando se fala tanto em minorias no Brasil, a maior das minorias, desculpem o termo, parece contraditório, mas é o indivíduo. O indivíduo e a família, esse está sendo totalmente vilipendiado, está sendo totalmente desrespeitado por decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e por governos de estados e até por alguns prefeitos. Vejamos bem, a família que tem o direito de dizer qual seja o destino dos seus filhos. A família, conforme a sua ciência e sua consciência, deve decidir se deve ou não vacinar. Estamos diante de muitas controvérsias no meio científico. Se as vacinas, diante de tantas necessidades de doses, são eficazes para combater uma pandemia. Se crianças são vetores de transmissão da pandemia. E, ainda, se quem está vacinado está totalmente imunizado e protegido, e se está protegido pela vacina, por questões óbvias, quem não está vacinado não seria um perigo para si. Quem está vacinado não se deve proteger de crianças. Quem está vacinado tem que estar protegido pela própria vacina. Pois bem, diante de todas essas situações, o que eu coloco agora é que devemos defender a liberdade individual, o direito do ser humano, do cidadão brasileiro decidir a sua vida e o direito da família poder decidir sobre seus filhos. São esses valores que estão em jogo e são esses direitos que precisam serem garantidos.
Decisões do Supremo não podem passar por cima da Constituição e nem sucumbir em direitos fundamentais, direitos individuais garantidos na Constituição. Eu não prego a desobediência civil. Eu prego que nós devemos exigir o cumprimento da Constituição e devemos respeitar que as famílias decidam sobre seus filhos. Se o Supremo continuar desrespeitando a Constituição e passando por cima de direitos fundamentais e da base da sociedade, que é a família, que está garantida também na Constituição, devemos exigir ou a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, que é a reposição da ordem institucional brasileira, ou seja, que os poderes voltem a agir dentro da normalidade institucional. Isso não é intervenção militar. Isso, um grande jurista, um grande constitucionalista, talvez o maior de todos, Ives Gandra Martins, fala em qual é a medida de aplicação do artigo 142. Ou nós vamos ter que partir para uma outra situação, que é, se continuar a existir no Brasil uma ditadura dos ministros que compõem que estão compondo o Supremo Tribunal Federal e que estão tentando governar no lugar do Poder Executivo, no lugar do governo federal, passando por cima das prerrogativas do Presidente da República e também, por muitas vezes, se substituindo ao Congresso Nacional, a única forma de frear, caso não seja aplicado o artigo 142, que é muito difícil, porque teria que as Forças Armadas do Brasil desejarem a aplicação da Constituição e não uma intervenção, e dever-se-ia haver quem requisite a aplicação do 142, que ao meu ver é o poder coagido, que nesse momento é o Poder Executivo, o governo federal. Nós só temos uma outra alternativa, que é pedirmos uma nova Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, para ser construída uma nova ordem institucional, dentro de pilares democráticos, mas dentro de parâmetros em que os poderes tenham realmente uma separação de poderes, em que o Executivo governe, o Legislativo faça as leis, e ao Judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, seja simplesmente a aplicação da Constituição, das leis. Mas isso é um recado que eu deixo para um próximo vídeo, quando eu farei a retrospectiva desse ano. Muito obrigado a todos. Se puderem, compartilhem esse vídeo e vamos lutar pela democracia, pelo respeito aos direitos fundamentais e a liberdade e a defesa da família. Muito obrigado a todos.